Bem-vindo a mais um Diabetes News. Eu sou Stefano Pilon. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever e ative o sininho. Toda quinta-feira eu pego os melhores artigos e faço um vídeo resumo para você. Então vamos já discutir os de hoje. Diabéticos que vivem sós ou estão deprimidos aderem pior aos tratamentos, diz o estudo. Então esse é uma estratégia com menos carboidratos na luta contra o coronavírus. Então, são esses os dois artigos que têm a relação com a diabetes que nós vamos discutir hoje. Já vamos fazer a transição. Beleza. Vamos lá para o primeiro estudo. Diabéticos que vivem sós ou estão deprimidos aderem pior aos tratamentos de estudo. Esse é um estudo de Portugal. Estudo da Faculdade de Medicina de Porto. Então vamos entender. Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde concluíram que os doentes com diabetes que vivem sós ou estão deprimidos aderem pior aos tratamentos. Vamos entender o que foi estudado. No estudo participaram cerca de centenas de diabéticos, sendo que em média, os doentes sofriam de diabetes tipo 2 há cerca de 10 anos, tomavam mais de 4 medicamentos diferentes por dia e apresentavam outras doenças como hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. Lembra que essas outras doenças são totalmente relacionadas à síndrome metabólica. Eu já falei sobre isso em um dos Diabetes News, mas lembra que a síndrome metabólica, que é a resistência à insulina, é a origem dessas doenças. De acordo com FMUP, cerca de 38% dos participantes não aderiram à terapêutica, ou seja, não tomavam corretamente os fármacos receitados para controlar a doença. Então a gente nem está falando sobre hábito alimentar, estamos falando sobre os medicamentos. Então as pessoas com diabetes tipo 2, deprimidos, eles não se motivam nem a tomar a medicação direito. Então, com certeza, a glicemia não vai estar dentro dos níveis desejados. Segundo o estudo, esta má adesão ao tratamento aparece associada a níveis significativamente mais elevados de glicose no sangue, que é o que eu acabei de falar. Traduzindo em valores superiores de hemoglobina glicada, o que reflete a um mau controle da doença. Então lembra, hemoglobina glicada é a média dos 3 meses da sua glicemia, vai te dar uma referência. Então se ela está desregulada, durante esses 3 meses ela vai dar mais alta. Aparentemente, a hipertensão será percebida como uma doença mais grave, portanto, arrasta consigo uma melhor adesão aos tratamentos neste grupo de diabéticos, garante. Então, o que acontece? As pessoas têm mais medo da hipertensão do que da diabetes, então eles levam mais a sério a relação de tomar a medicação certinha quando você tem hipertensão do que quando você tem a diabetes. Lembra que os dois são característicos da resistência à insulina. A pessoa pode ser resistente à insulina, não ter a diabetes e ter a hipertensão. E aí ela tendo mais de uma dessas patologias, caracteriza a síndrome metabólica. Então provavelmente se não tem a diabetes, pode vir a desenvolver. Vamos lá, aqui acabamos o primeiro, vamos para o segundo. Esse é muito interessante. Uma estratégia com menos carboidratos na luta contra o coronavírus. Então, foi aqui, Fabiano M. Serfati, é um médico endócrino que escreveu. Então, vamos entender. A obesidade e o coronavírus são uma combinação gravíssima. Não é à toa, diversos estudos recentes publicados demonstram que o excesso de peso e a idade avançada são os maiores fatores de riscos para que os pacientes desenvolvam a Covid-19. Então, vamos entender o que ele quer dizer. O grupo de risco das pessoas que contraíram o vírus com obesidade e idade avançada tem a maior chance de desenvolver complicações do Covid-19. A obesidade é também o maior fator de risco
de gravidade e mortalidade nos pacientes abaixo dos 60 anos. Então, pessoas que são obesas e acima dos 60 anos têm o maior índice de mortalidade. Vamos entender aqui, ó. A batalha contra o novo coronavírus nos dá a possibilidade de tentarmos nos precaver de doenças como câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, demência, AVC e outras epidemias contemporâneas. Então, isso tudo tem uma característica muito grande com a resistência à insulina. Vamos entender esse que é um parágrafo muito interessante desse estudo. Lembra que a relação dos estudos na íntegra está na descrição do vídeo. Então, se você quiser procurar o texto, clica lá na descrição do vídeo que vai ter o site da onde eu coletei. Eu sempre coloco no final da descrição do vídeo. Para combater esta e outras futuras pandemias, precisamos ir além da discussão da impotência do uso massivo das máscaras que passam por nossa boca. É preciso falar da comida que entra nela. E é claro que para fazer frente ao tratamento das doenças anteriores citadas, medicação, cirurgia bariátrica, por exemplo, podem ser recursos coadjuvantes e adotados desde que com prescrição de um profissional sério. Mas a origem desses males e o cerne da questão está relacionado à nossa dieta. Então, o que ele está falando? Que a característica dessas patologias são da ordem alimentar. Então, é o alimento que você coloca para dentro de você que vai gerar. Então, vamos analisar qual ponto que ele coloca aqui, ó. Eis a razão pela qual precisamos associar a solução e melhora daquilo que comemos no nosso dia a dia. Uma boa notícia, mudança na dieta podem rapidamente, melhorar, em alguns casos até reverter alguma dessas doenças crônicas, como a diabetes tipo 2. Então, é possível reverter a diabetes tipo 2. Vai ser fácil? Não. Vai ter que mudar o hábito? Vai. Mas você consegue. E aí você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. A chamada dieta, coloquei em vermelho porque é bem importante. A chamada dieta low carb, reduzida em carboidratos, vem demonstrando resultados. Deixa eu passar para o lado de cá que acho que eu estou na frente. Resultados muito interessantes nesse sentido. E aí agora que ele comenta vários estudos. Um estudo controlado realizado na Universidade de Indiana com 262 adultos portadores de diabetes demonstrou que em apenas 10 semanas, 56% dos pacientes que seguiam esse tipo de regime conseguiram contorná-la. Então, mais da metade. Acompanhada por 2 anos após o resultado do estudo, metade da população nele envolvida manteve-se livre do diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, olha a importância do que você coloca para dentro de você, que é a sua decisão, o que vai refletir na sua saúde. Deixa eu passar para o lado aqui para não ficar na frente. Outras pesquisas apontaram que a low carb pode melhorar rapidamente e substancialmente vários fatores de riscos cardiovasculares, a exemplo da hipertensão arterial. Então, gente, ajuda a diabetes, ajuda a hipertensão arterial e ajuda outras partes que você não vai acabar desenvolvendo. Um dos principais fatores de riscos para o agravamento do paciente do COVID. Então, olha a importância do hábito alimentar com relação à recuperação se você acabar desenvolvendo os sintomas do COVID. Um estudo de 2011, publicado pela revista Obesity, com 300 pacientes que fizeram uma dieta em baixo carboidratos, concluiu uma redução rapidamente sustentável da pressão arterial. Então, olha aqui mais um benefício muito importante para você repensar qual alimento você vai pôr para dentro de você. Um ensaio de 2014 com 148 indivíduos, realizado nos Estados Unidos, financiado pelo National Institute of Health, demonstrou no fim do primeiro ano do estudo
que uma dieta à base de poucos carboidratos é mais eficaz para a perda de peso e para a redução dos fatores de riscos cardiovasculares do que uma dieta reduzida em gorduras. Então ele comparou menos gordura e menos carboidrato. A de menos carboidrato, que seria o pão, massa, o arroz, e aí são vários carboidratos. É mais eficiente do que você diminuir as gorduras. Desde 2018, a Associação Americana de Diabetes, que é a ADA, assim como a europeia, considera a dieta reduzida em low carb uma possibilidade terapêutica nutricional em pacientes com diabetes tipo 2. Em boa parte, porque a dieta pode reduzir a pressão arterial e melhorar o HDL, que é o bom colesterol. Então, existem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O HDL é o bom, o LDL é o ruim. Deixa eu passar para o lado para eu não ficar na frente. Então, segundo o relatório da própria ADA, 2019, uma dieta reduzida em carboidratos demonstrou mais evidências em relação à melhora da glicemia dos pacientes com diabetes tipo 2. Então, o que você tem que entender? Que essa alimentação que você coloca para dentro de você pode ser um fator importantíssimo, como se fosse uma medicação. E futuramente você se livrar da medicação da diabetes. Então, para concluir aqui, tem uma mensagem muito importante que eu vou deixar para vocês. Entender e, sobretudo, ter o controle sobre o que você come é ter autoridade com relação à sua própria saúde. É pôr em prática o que Hipócrates, o pai da medicina, sabiamente preconizou. Que seu remédio do dia, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, eu vou voltar para mim aqui. Aí. Então, assim, é extremamente importante você entender que uma alimentação de baixo carboidrato vai te ajudar na sua qualidade de vida. Tendo você pressão alta, tendo você a diabetes, tendo você resistência à insulina. Então, para você melhorar a sua qualidade de vida, os estudos mostram que a alimentação de baixo carboidrato é o melhor caminho. Esse foi mais um Diabetes News. Ótimo final de semana para você e a gente se vê na semana que vem.